Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians e vamos falar aí desse mercadão da bola que tá a todo vapor no Corinthians. O Timão tá especulando, indo atrás, sondando jogadores para montar um elenco forte e competitivo. Mas antes, quero falar um pouquinho aí da Copa do Brasil. O Corinthians está nas oitavas de finais e o árbitro foi definido para apitar o primeiro jogo na Neoquímica Arena. É Marcelo de Lima Henrique, um árbitro experiente, um árbitro que tem 52 anos, é sargento, professor de educação física. Antigamente é um árbitro FIFA. Antigamente não podia apitar mais quando a pessoa tinha mais de 45 anos. Hoje está estendendo um pouco a carreira do árbitro. E o time do Grêmio, num jogo recente aí, Corinthians e Grêmio no Brasileirão na Neoquímica Arena, houve muita reclamação por parte da equipe gremista. Isso fez com que a CBF arrumasse um árbitro experiente, tendo em vista que o jogo do Brasileirão foi apitado por um árbitro inexperiente. Isso gerou todo um buchicho, gerou toda uma revolta, gerou toda uma reclamação, principalmente pelo técnico Renato Gaúcho. E agora, na Copa do Brasil, é um árbitro muito experiente, muito considerado, respeitado pelos jogadores, respeitado por todos, porque tem uma carreira brilhante e é muito experiente o Marcelo de Lima Henrique. Então será o árbitro para esse jogo importantíssimo das oitavas de final da Copa do Brasil, porque são dois times gigantes que não estão vivendo uma boa fase no Brasileirão, mas tem uma rivalidade histórica, tem uma rivalidade antiga e que será um grande jogo. Acho que a escolha foi assertiva, porque é um árbitro que tem muita experiência, é um árbitro que é muito respeitado por todos. Então será um jogo aí que estará na mão de uma pessoa competente, com muita sabedoria, para ministrar aí esse jogo, saber levar aí com muita coerência, porque são dois times que jogam muito forte, são dois times que têm uma tradição histórica e com certeza será um jogaço. Gente, mudando um pouquinho aí a chavinha, vamos falar do mercadão da bola do Corinthians. Em relação ao meio campista aí de toque refinado, Cuejá, o Corinthians pode pagar aí até 12 milhões de dólares por ano para esse jogador livre de impostos. Isso significa aí um valor mensal de 1 milhão de dólares por mês, que corresponde a um valor aí quase de 5 milhões e 600 mil que esse jogador pode ganhar no Corinthians. Os árabes, eles pagam muito bem. E a informação é que Cuejá gostou da proposta do Corinthians e pediu para a diretoria do Timão aí falar com Al-Shabaab, que é seu clube atual. Eu, sinceramente, eu acho que o Cuejá, ele tá jogando uma atitude de marketing. Por quê? É uma opinião minha. Porque o cara ganha 5 milhões, traduzidos em reais, 600 por mês no Al-Shabaab. E o Corinthians, a proposta do Corinthians, ela é de 2 milhões e meio de reais por mês. Então, praticamente, é a metade do que ganha hoje no Al-Shabaab. Então, acho difícil essa negociação. Mas quando o jogador diz que gostou, ele deixou a responsabilidade para o clube. Por quê? Porque ele sabe que o clube não vai liberar ele. Que o Al-Shabaab paga muito bem os seus atletas. E Cuejá ganha uma bagatela aí de 5 milhões e 600 em reais. É muito dinheiro. Então o Corinthians paga a metade e o jogador vai abrir mão de praticamente a metade para jogar no Corinthians? Acho difícil. Acho muito difícil. Então ele está transferindo a responsabilidade para o Al-Shabaab. O Corinthians, nessa proposta de 2 milhões e meio que o Corinthians ofereceu, é tudo que o Corinthians pode pagar. É o máximo. O máximo do máximo. E aí vocês acham que esse jogador vai abrir mão dessa porcentagem para vir pro Corinthians? Acho muito difícil. Falo que acho muito difícil. Mas o Corinthians, detalhe, o Corinthians paga aí para Yuri Alberto
praticamente o mesmo que ofereceu para o Cuejá. O Yuri Alberto ganha aproximadamente 2.200.000 mensais. E também o Igor Coronado passa de 2 milhões mensais. E o técnico Ramon Dias conversou com o Cuejá para ele abrir mão de alguns valores. Ele pode abrir mão de alguns valores, só se for pela confiança e o carinho que ele tem pelo técnico, não por mais nada. E mesmo assim, na minha opinião, acho difícil fazer isso. Então o Corinthians tem ido ao mercado, tem feito tratativa, tem aumentado proposta, tem feito oferta e nada de contratação de peso. O Corinthians vem sonhando com a contratação de peso desde o início do ano. Desde o início do ano que o presidente Augusto Melo quer uma contratação de peso para representar a nova diretoria, mas trata com jogadores fora dos padrões brasileiros. Como que o Corinthians vai pagar aí uma bagatela aí de mais de 2 milhões e meio por mês pro Cuejá, que é o meio campista que tem 31 anos e faz 32 anos dia 14 de outubro. E o jogador, a informação é que ele quer um contrato aí de 3 anos. Com 3 anos de contrato, ele fazendo 32 agora, daqui 2, 3 meses, ele já vai a 35 para 36 anos. Então o jogador já fica em final de carreira. Onde é que o Corinthians vai vender esse jogador mais? Acho uma negociação perigosa que precisa ter cuidado. Não é só oferecer, não é só trazer, porque tem toda uma consequência para os cofres do clube. Por isso que alguns presidentes que ficaram no Corinthians prestaram desserviço. Hoje, o clube se encontra endividado em quase 2 bilhões de reais, né? A dívida do Corinthians. Isso se dá o quê? Aos ex-presidentes, como Duílio Monteiro Alves, Mário Gobre, Andrei Chances, né? Roberto de Andrade e tantos outros. Uma dívida que vem se acumulando e chegou nesse valor estratosférico. Então tem que ter cuidado. Muito cuidado em fazer contratações. Não é só contratar, precisa ter responsabilidade. Sobre Michael. O Al Hilal, né, que é seu atual clube, vai liberar o jogador depois da Supercopa. Porque tem que abrir uma vaga, né, para o Neymar. E ele foi o escolhido. Surgiu a informação que está pipocando aí que o Corinthians já fez proposta para o Michael. Corinthians não fez proposta para o Michael. A informação é que o Corinthians ligou para o empresário do jogador e perguntou se ele gostaria de voltar para o Brasil, gostaria de jogar no Corinthians, né? E tem gente dizendo que o Corinthians já está com negociação e já ofereceu até um salário aí de 2 milhões e meio mensais. Mentira, mentira. O Corinthians ligou para o empresário, sondou se o jogador tem vontade de retornar ao Brasil e jogar no Corinthians. Nada além disso. Então o Corinthians monitora, porque depende muito do interesse do jogador. Se ele quiser abrir mão de valores, como ele será liberado, o Corinthians pode começar uma negociação, fazer uma oferta, explicar sobre muitas coisas, como funciona o clube, para ver se o jogador tem interesse. Por enquanto, nada. O Corinthians apenas ligou para o empresário para saber a situação do jogador. Quando ele for liberado lá, ele vai continuar, ele vai querer ficar no mercado europeu, ele vai querer ficar onde? Se ele disser que é para o Brasil, o Corinthians vai entrar em negociação com o jogador. Caso contrário, essa notícia aí já era. Não existe negociação do Corinthians com o Michael. E aí, galera, o que vocês acham? Corinthians, esses nomes que estão falando, que tá rolando na mídia, a informação aí, seria boas contratações para o Corinthians? Seriam as contratações para chegar e ser titular absoluto com a qualidade técnica que tem, com a inteligência que tem? Seria para ser titular? Eu quero que vocês deixem aqui no canal um comentário, deixem um like, deixe aí, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo aqui no canal e trago para vocês tudo de primeiramente. Tudo de primeira mão. Então fica ligadinho, continue nos ajudando pra gente
chegar aí aos 300 mil inscritos da plataforma, que graças a Deus, nossa plataforma tem crescido muito. Primeiro, graças a Deus, e depois a vocês aí, que desde o primeiro dia pegaram na minha mão e ajudam eu a fazer esse trabalho que eu tanto amo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.